Boa tarde. Boa tarde. Estamos todos. Então, vamos dar início à nossa sessão. Então, muito boa tarde. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Estamos dando início à nossa sessão ordinária de número 44/2021. São 14 horas e a reunião está sendo realizada online. Primeiro item da nossa pauta de hoje, apreciação da ata da minuta da ata de número 42/2021. Eu submeto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo. Aprovado. Aprovado, presidente. Aprovado, senhor presidente. Muito obrigado. Então, a ata de número 42/2021 está aprovada. Matérias: análise do processo de número 0010953900/21-2, que trata de revogação ao termo de autorização de prestação de serviços da estação rodoviária e de Erechim. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra, então, ao conselheiro Luiz Henrique Mangion para que apresente o seu relatório. Do relatório. Trata o presente expediente de pedido formulado pela empresa Conexão Serviços Rodoviários e Imobiliários Limitada, junto ao DAIA, para a rescisão do termo de autorização de prestação de serviços número AJ 00517, que trata sobre a exploração de forma precária e provisória para a exploração dos serviços de estação rodoviária de primeira categoria no município de Erechim, tendo em vista os sucessivos prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, que tornaram completamente inviável a manutenção da sociedade empresária nos moldes em que foi constituída. Refere ainda que o vencedor da licitação para o contrato de concessão foi a empresa Extremosul Terminais Limitada, conforme consta no processo administrativo 019-0435-0012-442-0, e que a responsabilidade pela continuidade da prestação do serviço passa a ser da empresa vencedora do certame. O Conselho de Tráfego do DAIR, através da Resolução 7.474, resolveu, por unanimidade dos votos, pela revogação amigável do termo de autorização de prestação dos serviços AJ 00517, relativa aos serviços de prestação da estação rodoviária de primeira categoria da localidade de Erechim. O termo de revogação AJ-TR 00821, decorrente da resolução número 7.454 do Conselho de Tráfego, teve como fundamento legal o artigo 79, inciso 2, da Lei Federal 8666, de 93, tendo em vista o interesse e a conveniência da administração, conforme consta no processo 21.0435.001682.7-8, e teve como objetivo a revogação do termo de autorização da prestação dos serviços AJ 00517, sendo seu extrato publicado no Diário Oficial de 26 de agosto de 2021, folha 101, sendo posteriormente o processo encaminhado à AGERGS. A Direção-Geral encaminhou o expediente às áreas técnicas para conhecimento e manifestação. O Núcleo de Finanças, através da informação 27/2021 GA-NFI, apresentou que a empresa Conexão Serviços Rodoviários e Imobiliários Limitada, EPP, Estação Rodoviária de Erechim, CNPJ 89.433.114.000 invertido -39, não possui débitos relativos às taxas de anos anteriores, conforme relatório de títulos liquidados, bem como está realizando o pagamento em dia da taxa de 2021, tendo em aberto títulos
2021-9 a 2021-11, com vencimentos em 10 de 10 de 2021 a 10 de 12 de 2021, conforme relatórios de títulos em aberto. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação DJ Gergs número 128/2021, apresentou que a figura da rescisão dos contratos de concessão está previsto no artigo 35, inciso 4 da Lei 8987 de 95 e no artigo 79, inciso 2 da Lei 8666 de 93, que regem os contratos administrativos, podendo dar-se, como no caso dos autos, de forma amigável. Apresentou que, conforme consta no PROA, datado de 11 de junho de 2021, a justificativa do pedido de rescisão pela concessionária, sucessivos prejuízos causados em razão da pandemia de Covid-19, os quais tornaram completamente inviável a manutenção da sociedade empresária nos moldes em que foi constituída, se colocando a empresa à disposição para manter os serviços até 11 de julho de 2021. Citou que consta na cláusula 5.2 da revogação do termo de autorização de prestação de serviços número AJ 00517 que a presente autorização poderá ser revogada mediante notificação por escrito do DAER-RS autorizada a qualquer momento mediante aviso prévio de 30 dias. Todavia, não há no termo de autorização de prestação de serviços número AJ 00517 cláusula que preveja a revogação da autorização por iniciativa da autorizada. Entretanto, tal possibilidade é prevista na Lei de Concessões e na Lei de Licitações, como referido anteriormente. Referiu que, no presente caso, a rescisão deu-se de forma amigável e foi reduzida a termo, conforme preconiza a legislação de regência. Assim, é plenamente possível a homologação da rescisão pela Gergs nos termos da Lei 10.931 de 97. No que se refere aos débitos junto à Gergs, informa que o NFI acostou a informação número 27/2021 GA-NFI, dando conta que não possui débitos relativos às taxas de anos anteriores, conforme relatórios de títulos liquidados, bem como está realizando o pagamento em dia da taxa de 2021, tendo em aberto títulos 2021 setembro a 2021 novembro, com vencimento em 10 de outubro de 2021 a 10 de dezembro de 2021, conforme relativo de títulos em aberto. Por fim, citou que deve o DAER dirigenciar pela continuidade dos serviços de forma a não prejudicar os usuários, forte no artigo 35, parágrafo 2º da Lei de Concessões, bem como providenciar o mais breve possível a licitação para exploração dos serviços da estação rodoviária da localidade de Erechim, visto que os serviços já vinham sendo realizados de forma precária. Finalizou opinando pela homologação da rescisão do contrato de exploração do serviço da estação rodoviária da localidade de Erechim, nos termos dessa informação. É o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Não, pelo que me consta, não está prevista nenhuma manifestação, certo, Eleonora, em relação a este processo. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro Mangion, para que ele possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. 2. Da fundamentação. Uma coisa não. Da fundamentação. O caso analisado trata da rescisão do termo de autorização de prestação de serviços da estação rodoviária no município de Erechim, a pedido da concessionária, tendo em vista os sucessivos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19, que tornaram completamente inviável a manutenção da sociedade empresária nos moldes em que foi constituída. O termo de autorização da prestação de serviços AJ 00517, firmado entre o DAER e a empresa Conexão Serviços Rodoviários e Imobiliários, estabelece
no item 5.2, a possibilidade de revogação da autorização mediante notificação por escrito do DAER autorizada a qualquer momento, mediante aviso prévio de 30 dias. Todavia, conforme apresentado na informação 128/2021 DJ, apesar de o termo de autorização de prestação de serviços AJ 00517 não conter cláusula que preveja a revogação da autorização por iniciativa da autorizada, tal possibilidade é prevista na Lei de Concessões e na Lei de Licitações. Lei 8987/95, Lei de Concessões, artigo 35. Extingue-se a concessão por, inciso 4, rescisão. Lei 8666/93, Lei de Licitações, artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser, inciso 2, amigável, de acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Através da edição da Resolução 7.474 do Conselho de Tráfego do DAER, houve a manifestação favorável pela revogação amigável do termo de autorização da prestação de serviços AJ 00517, relativo ao serviço de estação rodoviária de primeira categoria da localidade de Erechim. Assim, concluídos os trâmites junto ao poder concedente, nos termos do inciso 4 do artigo 4º da Lei 10.931/97, compete à GERGS a homologação da extinção dos contratos nas áreas sob sua regulação. Posteriormente, o presente expediente deverá ser encaminhado ao Núcleo de Finanças para conhecimento. Desta forma, acolho a informação 128/2021 DJ GERGS e voto por 1. Homologar o termo de revogação AJ-TR 008/2021 ao termo de autorização de prestação de serviços AJ 00517, cujo objeto era a autorização de forma precária e provisória para a prestação do serviço de estação rodoviária de primeira categoria da cidade de Erechim, firmado entre o DAER e a empresa Conexão Serviços Rodoviários e Imobiliários Limitada, EPP. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Passo a palavra agora para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor do processo. Item 4, da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação do conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Petersen. Passamos, então, agora para a discussão, e eu pergunto se o conselheiro Alexandre Porce tem algum comentário? Não, nenhuma observação, presidente. Obrigado. Também não tenho, então devolvo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion, para que ele possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porce. Também acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada com unanimidade. Passamos para o próximo item da nossa pauta, análise do processo de número 000-845-3900/20-3, que trata do índice de revisão ordinária das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela empresa BRK Ambiental Uruguaiana Sociedade Anônima. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo de imediato a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que possa apresentar o seu relatório. Item 1 do relatório.
Trata o presente expediente da revisão tarifária ordinária para o serviço de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e serviços complementares no município de Uruguaiana, prestado atualmente pela BRK Ambiental Uruguaiana S.A., de acordo com o contrato de concessão número 160/2011. Em 13 de julho de 2021, o Conselho Superior emitiu a resolução decisória número 626, deliberando por 1. Aprovar a aplicação efetiva do percentual de 0,8% para as tarifas vigentes, face à sugestão das partes de que seja aplicado neste ano, excepcionalmente, o percentual correspondente à variação do IPCA nos últimos 12 meses, tendo em vista a elevada variação do IGPM no período e os efeitos vivenciados em decorrência da atual pandemia da Covid-19, a fim de buscar a melhor forma de repasse para a população. 4. Determinar que a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros, considerando as manifestações feitas na sessão, reavalie a estimativa do índice de revisão e submeta novamente para apreciação do Conselho Superior. 5. Recomendar que a Prefeitura Municipal de Uruguaiana constitua grupo de trabalho com a participação da concessionária para definir a forma de recomposição da diferença resultante dos índices GPM e IPCA, bem como o percentual resultante do segundo ciclo da revisão tarifária. E 6. Sugerir que as partes manejam os termos aditivos necessários para contemplar a presente decisão e desdobramentos, devendo encaminhar para homologação por esta AGERGS. Em 5 de agosto de 2021, foi realizada reunião entre as diretorias técnicas da AGERGS e os representantes da BRK, com o objetivo de apresentar esclarecimentos sobre as planilhas de investimento da concessionária. Em 16 de agosto, a BRK envia ofício à Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos, apresentando o cálculo dos investimentos a serem apreciados. Esclarece que o processo biológico dos lodos ativados na estação de tratamento de esgoto encontram-se em plena operação desde maio de 2021. Em 6 de setembro, por solicitação da Diretoria de Tarifas, tendo em vista a necessidade de análise de investimentos realizados em contrapartida às fiscalizações realizadas, a Diretoria de Qualidade de Serviço emite a informação número 50/2021 de que informa que o ofício protocolado solicita a alteração nos períodos de realocação de investimentos não realizados para a universalização da coleta e tratamento do esgoto sanitário. Adicionalmente, a concessionária incluiu a alocação dos itens rede coletora nos distritos e ramal de ligação distritos nos anos 11 e 12, e investimentos no sistema de abastecimento de água no ano 10. Apresenta a realocação, onde verifica que houve a reprogramação do montante dos investimentos realizados entre os anos 1 a 5. Os investimentos reprogramados para os anos 6, 7 e 8 e que também não foram realizados, foram reprogramados para os anos 9, 10 e 11. O valor total reprogramado de R$ 41.861.475 é equivalente ao que não foi executado e constatado na primeira revisão tarifária. Desta forma, conclui que a planilha 1, apresentada pela BRK, está adequada para a continuidade da segunda revisão tarifária. Mediante a informação número 104/2021 DT, em atendimento à determinação da RED número 626/2021, onde apresenta a metodologia utilizada para a realização do cálculo do item de reprogramação dos investimentos, em substituição ao apresentado na informação DT número 70/2021, abaixo resumido. 1. Apresenta o fluxo de caixa do cliente versus o fluxo de caixa dos investimentos resultantes do primeiro processo revisional, momento em que houve a verificação do montante dos investimentos não realizados entre os anos 1 a 5 e a reprogramação desses investimentos para os anos 6, 7 e 8, conforme resolução decisória número 266/2017, e informação DT número 67/2017 do processo número 00048-390016-8. 2.
Apresenta o fluxo de caixa consolidado após a primeira revisão e após a inserção das alterações trazidas pelo quarto termo aditivo ao contrato de concessão número 160/2011, referente aos investimentos em pavimentação asfáltica e ao respectivo aumento de prazo da concessão de 1 ano e 9 meses e 14 dias, ou 9,48 meses, conforme o processo número 000-634-3900/18-0. 3. Para o cálculo do impacto na TIR, os investimentos foram reprogramados para os anos 6 a 12, conforme o fluxo de caixa realizado e reprogramado encaminhado pela concessionária no ofício BRK GERGS 294/2021. Salienta que o fluxo de caixa dos investimentos foi consolidado com vistas a sanar o problema constatado e manifestado na sessão, ata número 29/2021, com relação à redução da receita e à reprogramação dos investimentos resultantes do primeiro processo revisional. Os investimentos programados para os anos 6, 7 e 8 foram retirados e foi feita a reprogramação considerando o fluxo de caixa encaminhado pela concessionária. Apresenta o percentual necessário para recompor a TIR contratual de 10,5616% após a reprogramação dos investimentos, que resultou em menos 1,6540% para esse item. Por fim, apresenta um quadro resumo dos itens requeridos pela concessionária, a discriminação do percentual de revisão para cada elemento de desequilíbrio, consoante já citado na informação DT número 70/2021, e o índice de revisão tarifária necessário para o reequilíbrio do contrato de concessão número 160/2011, no 10º ano após a retificação do cálculo da reprogramação dos investimentos, que totaliza menos 0,5142%. Mediante o encaminhamento número 935/2021 DG, o expediente retorna ao Conselho Superior para apreciação. Em 27 de setembro, referindo-nos à reunião realizada entre a GERGS e as partes do dia 8 de julho, bem como a recomendação do artigo 5º da resolução número 626/2021, que tratou da constituição do grupo de trabalho para definir a forma de recomposição da diferença entre os índices IGPM e IPCA e do percentual resultante do segundo ciclo de revisão tarifária, emitimos os ofícios número 217/2021 SE Assessorias e número 218/2021 SE Assessorias, a fim de oportunizar manifestação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e da concessionária sobre os cálculos efetuados. Em resposta, a BRK protocolou o ofício número BRK/GERGS número 346/2021, onde manifesta a concordância em relação ao resultado apresentado. Acrescenta que confirma sua disponibilidade para dar início às ações que devem ser tomadas pelo grupo de trabalho e apresenta a memória de cálculo com os indicadores a serem considerados, resultando do saldo final de 28,4658%. Em 8 de outubro, com o propósito de avançar nos estudos necessários, a BRK protocola ofício BRK/AGERGS número 347/2021, enviando uma cópia para a Comissão de Fiscalização do Contrato do município de Uruguaiana, indicando os representantes da concessionária para compor o grupo. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. E passamos agora, então, para as manifestações. Estão previstas, então, manifestações por parte da concessionária e também por parte dos usuários. Então, eu passo a palavra para os representantes dos concessionários pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Mundim, sou especialista regulatório aqui na BRK Ambiental. Vou fazer uma breve fala sobre o processo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao time da agência e ao time da prefeitura
pela condução dos trabalhos dessa revisão. Acho que durante todo o processo de revisão ordinária a gente teve um canal aberto, a gente conseguiu ter discussões técnicas, conseguiu dirimir as dúvidas e fazer um processo que, do nosso ponto de vista, foi exemplar pela sua condução. Agradecer também ao time da Prefeitura, que também contribuiu bastante durante todo esse processo. E, por fim, só gostaria de ressaltar que o time da BRK está à total disposição da Agergs e do time da Prefeitura, do Poder Concedente, para o início dos trabalhos desse grupo de trabalho, que irá apurar a forma de reequilíbrio do contrato, de como será feita a recomposição desse valor de 28% mencionado no relatório do conselheiro Petersen. Nós estamos à disposição, entendemos a relevância desse tema para nós e também para o Poder Concedente, e esperamos que nesses 120 dias a gente consiga concluir o trabalho da melhor forma para todos. Abro aqui para os meus colegas, Aurisvan e Ícaro, se quiserem fazer alguma colocação por parte da concessionária também. Não, eu não tenho nenhum comentário a fazer não, Guilherme. Da minha parte também não, Guilherme. Acho que estou de acordo aí. Então, acho que é isso. Obrigado, conselheiros, conselheiras. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo agora a palavra para o senhor João Carlos Santos, da ADECOM, por parte dos usuários. Boa tarde, me ouve? Sim. Boa tarde, queria cumprimentar o presidente Luiz Afonso, demais conselheiros, diretora-geral, servidor da Agergs e o representante da concessionária. Venho desde 2016 acompanhando esses processos aí de concessão. E, inicialmente, queria agradecer essa oportunidade de registrar alguns pontos importantes sobre o contrato de concessão. Nós temos dois objetivos das revisões quinquenais que decorrem de previsão legal e contratual. Os princípios são as condições de mercado e a distribuição de produtividade. No entanto, aqui somente são analisadas as condições de mercado favorável à concessionária. Ganho de produtividade, após 10 anos de concessão, nada foi regulamentado. O aumento concedido na previsão aí de 0,62 sobre as tarifas de água, em razão do suposto aumento da tarifa de energia extraordinário, nunca existiu. Aliás, esse fato já ocorreu na revisão de 2016. Naquela época, o aumento gerou um custo de mais ou menos, calculando até o final da concessão, que eram de 30 anos e aumentou, de 3 milhões. Enquanto agora o impacto será de mais 6 milhões ao longo da concessão. Tendo o primeiro reajuste extraordinário sobre tarifas de energia elétrica foi de 0,25% no primeiro processo revisional. E, nesse momento, 0,62%. Pois bem, na variação de energia elétrica já contempla o reajuste previsto no ICM, índice contratual. Portanto, fica evidente o reajuste em duplicidade. Todos os reajustes são contemplados pelo IGPM. Aliás, não teve prova de que houve aumento no custo de energia de forma anormal. Caso houvesse, deveria ser tratado em revisão extraordinária e não nesse expediente que é revisão ordinária. No caso, me parece um vício administrativo passível de nulidade desse processo. Se existe um adicional extraordinário fora do IGPM, eventualmente deveria ser tratado em uma revisão extraordinária. Isso é o regulamento contratual. Se for
Se for confirmada a revisão pretendida no índice de 28,46%, além dos 8,06%, aqui queria fazer uma anotação. O presidente, o relator falou 0,8%, não foi 8,06%. Teremos, então, a tarifa mais cara do país, seguida da Corsan, empresa essa também regulada pela GERG. Enquanto Porto Alegre, a tarifa social de 10 metros custa R$ 27,00, na BRK o custo é de R$ 73,40, considerando esse aumento de 28%. Ou seja, uma diferença de 171%. São abusivas as tarifas praticadas em Uruguaiana, em razão de vários equívocos cometidos ao longo desses 10 anos de concessão, considerando o contido nos processos revisionais primeiro e segundo. Imperioso lembrar que o contrato 160/2011, a meta de universalização do esgotamento sanitário era em 5 anos. Evidente que não adimplido. Então, foi construído esse terceiro aditivo, não adimplido. Daí veio o quarto aditivo. E naquela oportunidade que participei da sessão de homologação, já mencionava que não seria cumprido. Bom, a homologação do quarto aditivo, eu registrei que não seria cumprido e veja o que acontece. Não cumpriu a meta índice de perda de faturamento, que deveria estar em 35% agora no mês de junho, porém a média é 44%, ou seja, 11% acima da meta contratual. Não cumpriu a meta do percentual de pavimentação das vias da causa 10ª do quarto aditivo, com prazo de até 3 de novembro, presente agora, 3 de novembro, que deveria ter feito 14% do pavimentação do contrato, que é 7 anos. No entanto, ela fez apenas 3 quarteirões, que dava em média 10 quarteirões no ano. Tratamento de esgoto, desde início de 2019, não está sendo realizado plenamente. Nunca foi realizado adequadamente, só que nesse período, devido à reforma, não está sendo tratado adequadamente, enquanto pagamos pelo valor integral. Isso consta dos relatórios de qualidade do esgoto da própria concessionária. Diante da situação, a pergunta que se faz: serão aplicadas penalidades pela GERGS ou pelo poder concedente em relação ao não inadimplemento do contrato, do quarto aditivo, principalmente nessas duas metas de faturamento, perda de água, ou pavimentação das ruas e qualidade do esgoto? Instituto Jurídico do Contrato. A força obrigatória dos contratos somente é válida para usuários, enquanto que a concessionária não cumpre as regras do contrato, como foi visto desde inicialmente. E não cumprirá o quarto aditivo, o quinto aditivo também não, certamente que não. Agora é importante falar do reajuste do GPM. Esse resultou em 37,04%, valor extremamente absurdo, conforme a realidade econômica do país, e poderia ser legalmente aplicado em índice razoável, tendo em vista que o contrato pode ser alterado se houver condições diversas das iniciais, fator de imprevisibilidade extraordinária. Em analogia ao artigo 478 do Código Civil, ou ainda da cláusula rebus de questão de busca. Seria plenamente aceitável e passível instrumento jurídico com uma adequação do valor razoável. Comparando as tarifas básicas de 2011
um salário mínimo conseguiria pagar na tarifa residencial, primeira faixa, até 10 metros, 161 metros cúbicos. Hoje, apenas 120 metros cúbicos. Ou em Porto Alegre, podemos considerar aí na cidade natal, na cidade residencial dos conselheiros, o custo de 20 metros na área residencial, R$ 127,00. Em Uruguaiana, R$ 318,00. Aqui não estamos falando ainda na tarifa de indisponibilidade, que considero cobrança ilegal. Por quê? Porque o artigo 45, no seu parágrafo 4º, ele permite a cobrança, regulamentou a cobrança, que não era regulamentada a lei de 2007. Ele permite a cobrança, mas sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada. Então, se a lei determinou que tem que cobrar um valor mínimo, o que é um valor mínimo? Não pode ser maior que a tarifa normal. Isso é evidente, não precisa ser nem um jurista para saber. Então, mínimo é mínimo. Se tem um parâmetro que é uma tarifa, o mínimo tem que ser menor que esse valor. Aqui, hoje, no Uruguaiana, estão se cobrando o dobro. Também falta isonomia. A cidade de Uruguaiana está sendo cobrada a tarifa de disponibilidade, enquanto que todo o estado, as cidades concessionadas pela Corsã, a agência, a GERGS, conseguiu suspender nesse final de ano, agora, devido à pandemia, até o final do ano, a cobrança da tarifa de disponibilidade, enquanto que a BRK, aqui em Uruguaiana, cobra tudo. Conselheiros, peço que seja levado em consideração os nossos pontos aqui e agradeço pela oportunidade. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Eu devolvo a palavra, então, agora para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para apresentar, então, a justificativa de seu voto. Senhor presidente, em virtude da manifestação do senhor João Carlos, eu vou apenas reler o item que fala sobre a resolução decisória número 626, para que não paire dúvidas sobre o percentual. Em 13 de julho de 2021, o Conselho Superior emitiu a resolução decisória número 626, deliberando por 1. Aprovar a aplicação efetiva do percentual de 8,06% para as tarifas vigentes, face à sugestão das partes de que seja aplicado neste ano, excepcionalmente, o percentual correspondente à variação do IPCA nos últimos 12 meses, tendo em vista a elevada variação do IGPM no período e os efeitos vivenciados em decorrência da atual pandemia da Covid-19, a fim de buscar a melhor forma de repasse para a população. Dando prosseguimento, então, senhor presidente. Da fundamentação. Através do convênio específico celebrado com a GERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições previstas na Lei nº 10.031/1997 e segundo as disposições do contrato de concessão número 160/2011. Diante da decisão do Conselho Superior, mediante a resolução decisória número 626, considerando as manifestações feitas na sessão ordinária número 29/2021, a Diretoria de Tarifas apresentou a estimativa do índice de revisão tarifária, relativa ao índice denominado reprogramação dos investimentos, apresentando o valor de menos 1,6540%, como percentual necessário para recompor a TIR contratual. Foram mantidos os valores calculados para os demais itens considerando os fatores de desequilíbrio para esta revisão tarifária abaixo resumidos. Aumento das despesas em face da Lei Complementar número
01/2013, criando taxa de execução de obras, 0,0974%. Elevação nos custos de energia elétrica proveniente de aumentos extraordinários, 0,6242%. Perda de receita em função da postergação por 90 dias do reposicionamento tarifário 2020, 0,1499%. Perda de receita em função da criação da franquia A Santa Casa pelo período de 60 meses, 0,2733%. Reprogramação dos investimentos, menos 1,6540%. Total revisão ordinária do 10º ano, menos 0,5142%. Importa relatar que, apesar da recomendação contida no item 5 da resolução decisória número 626/2021, ainda não foi constituído o grupo de trabalho com a participação das partes para definir a forma de recomposição da diferença resultante dos índices GPM e PCA, considerados naquela decisão. Entende-se que a definição final do Conselho Superior quanto ao percentual de revisão tarifária facilitará o andamento daquelas atividades. Assim sendo, diante das informações número 70/2021 DT e número 104/2021 DT, às quais me reporto e acolho, voto por fixar o índice de menos 0,5142% para a segunda revisão ordinária das tarifas do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e serviços complementares da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. 2. Estabelecer o prazo de até 90 dias para o grupo de trabalho previsto na resolução decisória número 626/2021 definir a forma de recomposição da diferença resultante dos índices GPM e IPCA, bem como do percentual definido no item 1. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce, revisor do processo. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação do conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Passando para a etapa de discussões, caso seja necessário, pergunto se o conselheiro Manjon tem alguma consideração? Presidente, eu gostaria de fazer uma declaração de voto em separado. Pois não, por favor. Então tá. Com relação ao voto do conselheiro relator, concordo com todos os aspectos apresentados, exceto quanto à revisão referente à elevação nos custos de energia elétrica provenientes de aumentos extraordinários, com base nas seguintes considerações. 1. Entendo que, não havendo matriz de risco no contrato, a variação do custo da energia deve ser considerada como sendo um risco da concessionária. 2. No fluxo de caixa apresentado pela concessionária, não há valores discriminados e apartados, onde estejam apresentados os custos da energia elétrica. 3. Os valores apresentados em um fluxo de caixa não deveriam ser alterados, pois é risco da concessionária a sua elaboração. Os valores propostos poderiam tão somente serem deslocados caso as obras ou serviços não fossem implementados, conforme foi programado. 4. Ao abrir-se o precedente de alterar os custos de energia, poder-se-ia no futuro fazer-se análise e alteração dos custos de mão de obra, de insumos, de serviços ou de quaisquer outros itens para o que efetivamente teria sido efetuado, descaracterizando completamente o fluxo de caixa, cuja elaboração
é totalmente risco da concessionária, como já referi anteriormente. 5. Alterar o valor dos custos de energia, mesmo não se sabendo qual seria esse custo, quando da elaboração da proposta, pode trazer todas as ineficiências da operadora para serem suportados pelos usuários do serviço. 6. Os índices que compõem o IGPM, ou seja, o Índice de Preços ao Atacado, IPA, o Índice Preço ao Consumidor, IPC, e o Índice Nacional da Construção Civil, INCC, já são influenciados pela variação dos custos de energia. Desta forma, as tarifas, ao serem reajustadas, têm dentro de si uma parcela relativa à variação do custo de energia. Desta forma, ao fazer-se a revisão deste item, estaríamos considerando por 2 vezes a variação do custo da energia. 7. A utilização de bandeiras tarifárias tem por objetivo a busca de uma melhor eficiência energética, buscando a redução do consumo de energia. Ao repassar estes custos aos usuários, isto significaria que estes é que deveriam ser mais eficientes no uso da água, dispensando a concessionária de buscar formas de reduzir e otimizar o uso de energia elétrica. Diante do exposto, voto por 1. Excluir da revisão tarifária o percentual de 0,6242% referente à elevação nos custos de energia elétrica provenientes de aumentos extraordinários, acompanhando o conselheiro relator quanto aos demais itens de desequilíbrio considerados no cálculo. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Ok. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Então, nós temos agora, vamos partir para o voto, mas, de qualquer forma, acho que nós temos que, então, agora conduzir, considerando já esta observação feita pelo conselheiro Mangion. Então, na realidade, o conselheiro Mangion, conselheiro Petersen e conselheiro Alexandre, né? O que ele está discordando parcialmente do relatório do conselheiro Petersen é em relação à questão da tarifa de energia e a consideração particularizada dela, né? E pedindo, então, observando o fato de retirá-la das considerações. Eu acho que talvez a gente pudesse, então, agora, no encaminhamento, verificar como é que a gente conduz essas questões. O conselheiro Petersen quer comentar alguma coisa a respeito? Conselheiro Petersen? Não, senhor presidente, eu mantenho o voto e acompanhando o cálculo efetivado pelos técnicos da casa. Perfeito. Conselheiro Alexandre, quer alguma consideração em cima da posição do conselheiro Mangion? Não, apenas colocar que a gente fez uma discussão com a área técnica há algum tempo atrás sobre esse tema e ali conversando com os técnicos, eu entendi que os ajustes já estavam sendo feitos, né, para evitar uma utilização dos índices, né? Por isso eu também vou acompanhar o voto do relator. Perfeito. Tá bem. Então, vamos passar para a confirmação do voto. Então, eu passo, só para formalizar, conselheiro Petersen, o seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Perfeito. Conselheiro Alexandre? Acompanho o relator. Conselheiro Mangion? Eu acompanho o relator, exceto referente ao item da recomposição da energia elétrica. Perfeito.
E eu acompanho o relator na plenitude também. Então, fica aprovado, né? 3 votos a 1 em relação ao contexto da energia e plenamente em relação aos demais itens. Ok? Então, perfeito. Próximo item da nossa pauta, análise do processo 0014093900/21-0, que trata de reajuste tarifário da travessia hidroviária de veículos entre Taquari e General Câmara. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Por favor, conselheiro Mangeon, seu relatório. Do relatório. O expediente foi instaurado de ofício pela Diretoria de Tarifas, mediante Memorando 61/2021-DT, tendo em vista que a data base para aplicação do reajuste tarifário da travessia hidroviária de veículos entre Taquari e General Câmara está prevista para 10 de dezembro de 2021. A informação 114/2020-DT esclarece que, para o cálculo do reajuste tarifário, foi utilizado a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE, ocorrida no período de outubro de 2020 a setembro de 2021. Índice dos últimos 12 meses disponíveis na data dos trabalhos, uma vez que se trata de índice oficial de inflação. Complementa que está sendo utilizado como método de reajuste a aplicação do IPCA do IBGE, ao invés da cesta de índices, pois não foi realizada no ano de 2019 a revisão tarifária prevista, por opção da própria delegatária, que preferia um pequeno realinhamento tarifário ao invés de uma revisão completa de suas tarifas, uma vez que a mesma temia os efeitos provocados pela possibilidade de um novo degrau tarifário. A empresa ressaltou que isso certamente geraria problemas para sua clientela, os usuários, além de desviar a demanda, levando-os à utilização da travessia pela ponte em detrimento da hidrovia. Assim, ao não realizar a revisão tarifária no ano 2019, não foi elaborada a estrutura de custos necessária para a aplicação da referida cesta de índices. Portanto, optou-se por utilizar o índice oficial da inflação, IPCA do IBGE, para calcular o percentual de reajuste conforme já procedido no ano anterior. Essa metodologia também vem sendo empregada em outros processos de reajuste, onde não foi possível aplicar a cesta de índices, como ocorreu na travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo no ano de 2020. A aplicação do índice do IPCA do IBGE resultou em uma majoração da tarifa de 10,2464%. Também foram realizados arredondamentos na tarifa para facilitação do troco, em função da atual dificuldade de obtenção de moedas. Por fim, a Diretoria de Tarifas recomenda que 1. A tarifa seja reajustada em 10,2464% e os preços a serem cobrados sejam os demonstrados na tabela tarifária apresentada com base na aplicação, com data base de aplicação em 10 de dezembro de 2021. 2. Que a resolução do Conselho Superior seja divulgada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. Através do encaminhamento 128/2021-DT, houve o acolhimento da informação 114/2021-DT, sendo reiteradas as recomendações apresentadas pela mesma. Através do encaminhamento 1047/2021-TG, ao acolhimento das recomendações
da Diretoria de Tarifas e o encaminhamento ao Conselho Superior para deliberação. É o relatório, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Mangion. Ao que me consta, não temos inscritos, né, Leonora? Então, devolvo a palavra ao conselheiro Mangion apresentar, então, a justificativa de seu voto. 2 da fundamentação. Compete à GERGS, por força da Lei Estadual 10.931, assegurar a adequada prestação dos serviços públicos, promover a harmonia entre usuários e delegatários e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados. A Diretoria de Tarifas, através da informação 114/2021-DT, efetuou o cálculo do reajuste de tarifas ordinário da travessia hidroviária de veículos entre Taquari e General Câmara, com base na variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA do IBGE, ocorrido no período de outubro de 2020 a setembro de 2021, uma vez que trata-se do Índice Oficial da Inflação e por não ter sido realizada no ano 2019 a revisão tarifária prevista, por opção da própria delegatária, resultando em um percentual de 10,2464%, que foi devidamente arredondado para facilitar o troco. Assim sendo, uma vez que seguiu-se o mesmo procedimento já adotado no ano anterior e cuja metodologia também vem sendo empregada em outros processos de reajustamento tarifário, acolho integralmente a informação elaborada pela Diretoria de Tarifas e voto por 1. Fixar a partir de 10 de dezembro de 2021 os novos valores da tabela tarifária para a travessia hidroviária de veículos entre Taquari e General Câmara, conforme segue. Automóveis e utilitários, R$ 17,00. Carretas e jamantas, R$ 85,25. Caminhões com 2 eixos e ônibus, R$ 51,20. Caminhões com 3 eixos, R$ 68,25. Carroças, R$ 5,70. Motos, R$ 4,50. Bicicletas e passageiros, R$ 3,40. Romeu e Julieta, R$ 102,30. 2. Determinar que a resolução da GERGS, que fixa o presente reajuste, seja fixada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. É como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Mangion. Passa a palavra ao conselheiro Alexandre Porce, conselheiro revisor. Obrigado, presidente. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação do conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Algum comentário, conselheiro Petersen? Não, senhor presidente, nenhum comentário a ser feito. Obrigado. Também não tenho, então devolvo a palavra para o conselheiro Mangion. Mantenho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o parecer do relator, então está aprovado. Item 3 da nossa pauta, comunicações. Então, aproveitar para informar que está pautada para o dia 16 de novembro de 2021, na sessão de número 45/2021, a análise do processo de número 0011113900/21-2, que trata de alteração societária da estação rodoviária de Encantado. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Por fim,
temos assuntos gerais. Eu abro a palavra para os senhores conselheiros, se tiverem algum assunto que quiserem trazer para tratar. Bom, em não havendo, eu tenho só um registro. Presidente, Pois não? só para lembrar a todos, eu saio de férias do dia 16 de novembro ao dia 30 de novembro. Perfeito, conselheiro Manjão. Perfeito. E aproveitando também, conselheiro Manjão, eu gostaria então de lhe parabenizar aí pela excelente entrevista que foi ao ar hoje no Jornal do Almoço, tratando de alguns assuntos do setor do mercado de transporte de passageiros. Parabéns pela magnífica participação lá, extremamente esclarecedora, né? Enfim, gostaria então de parabenizar aí pela bela participação, e eu insisto, extremamente didático para que as pessoas entendam as questões relevantes aí, né? Porque às vezes o pessoal fica esperando algumas questões e alguma participação da própria agência que eventualmente tem limitações exatamente pela falta de mecanismos legais melhor consolidados do que nós temos hoje. Então, parabéns mais uma vez aí pela sua participação. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. Presidente, permite 30 segundos? Pois não? Gostaria de deixar um agradecimento e um parabéns pelo voto do conselheiro Majon, pela lucidez e coerência do voto quanto ao reajuste de energia elétrica. Condiz com o meu pensamento. Muito obrigado. Tá bem. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Conselheiro Manjão sempre com suas belíssimas participações. Bom, então agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 44/2021. Só aproveito para lembrar os conselheiros que temos que assinar as resoluções aí ao final depois da nossa reunião. Muito obrigado a todos, temos todos uma boa semana de trabalho.